A prece. A prática da prece é tão antiga quanto a história da humanidade, sendo uma expressão fundamental da busca do ser humano por conexão com forças superiores, divindades ou o transcendental. A ideia de comunicação com seres divinos ou espirituais através da oração está profundamente enraizada em diversas culturas e religiões ao longo dos séculos. Aqui estão alguns dos primeiros registros conhecidos dessa prática. Nas civilizações antigas, como os sumérios, egípcios, povo da Babilônia e hindus, há evidências de rituais e fórmulas de prece que sempre foram voltados para deuses específicos de cada grupo. Essas práticas eram frequentemente registradas em textos religiosos e inscrições em templos. Nas religiões abraâmicas. Nos textos sagrados das religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, encontramos registros antigos de práticas de oração. O Antigo Testamento da Bíblia, por exemplo, contém inúmeras referências à oração como meio de comunicação com Deus em várias passagens. Na Grécia Antiga e Roma. Na Grécia Antiga, a prática de orações era uma parte integrante da vida cotidiana. Os gregos antigos eram politeístas, acreditavam em uma variedade de deuses e a prece era uma forma de buscar ajuda ou o favor divino. Os romanos também eram politeístas e adotaram práticas semelhantes em sua religião. Nas tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, as práticas de oração, meditação e contemplação são fundamentais. Os Vedas, que são textos sagrados do hinduísmo, contêm hinos e mantras que são usados em práticas de devoção. Nas civilizações indígenas. Em várias culturas indígenas ao redor do mundo, rituais e práticas espirituais, muitas vezes incorporando a prece, foram transmitidos oralmente de geração em geração. Essas práticas variam significativamente entre diferentes grupos étnicos ou tribos. Os registros arqueológicos, textos sagrados e tradições orais são algumas das fontes que fornecem informações sobre as práticas antigas de prece. Vale ressaltar que as formas e objetivos específicos da prece variam amplamente entre as culturas e religiões, mas a ideia de se comunicar com o divino é uma constante na experiência humana ao longo da história. A prece na visão espírita. A prece, na visão espírita, é considerada uma ferramenta fundamental, poderosa e eficaz para promover transformações positivas na vida das pessoas. É necessário entender a profundidade desse ato aparentemente simples, destacando como a prece é vista no contexto espírita e como ela pode influenciar positivamente a nossa jornada na Terra e no plano espiritual. A prece é vista como um meio de comunicação direta com o plano espiritual. Não é apenas uma súplica por auxílio divino, mas uma oportunidade de estabelecer um diálogo consciente e sincero com entidades espirituais benevolentes. Essa comunicação é baseada na confiança e na conexão íntima entre o indivíduo que a executa e o plano espiritual superior, proporcionando um ambiente ideal para a manifestação de auxílio e orientação. A prece como instrumento de elevação espiritual, transformando energias negativas. Ao expressar pensamentos elevados e sentimentos de amor, gratidão e perdão durante a prece, o indivíduo cria uma atmosfera espiritual propícia para a transformação de energias negativas em energias positivas. Essa prática não apenas influencia o estado mental do praticante, mas também impacta positivamente o ambiente espiritual ao seu redor. O poder curativo da prece e o impacto na saúde mental e física. A eficácia da prece na visão espírita também se estende ao domínio da saúde como alternativa, aliada ao acompanhamento médico. A prática regular da prece é considerada um agente de cura, atuando tanto no aspecto mental quanto no físico. Ao promover a harmonia espiritual, a prece contribui para a redução do estresse, ansiedade e outras condições psicológicas adversas que são capazes de trazer consigo outras doenças. Além disso, acredita-se que a energia espiritual canalizada através da prece pode influenciar positivamente a saúde física, contribuindo para processos de cura e recuperação. A prece como escudo contra influências negativas. Na doutrina espírita, a prece é encarada como um escudo protetor contra influências espirituais negativas e também como um socorro espiritual imediato. Por isso Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai sempre. Ao criar uma conexão consciente com entidades espirituais elevadas, o praticante fortalece sua espiritualidade, tornando-se menos vulnerável a influências obsessivas e perturbadoras. A prece age como um antídoto espiritual,
proporcionando um ambiente de proteção e resiliência diante das adversidades espirituais, nossas provas e expiações. A prece como jornada espiritual transformadora. A visão espírita da prece destaca sua eficácia como uma ferramenta transformadora que vai além das fronteiras do mundo material. Ao estabelecer uma conexão consciente com o plano espiritual, o praticante não apenas busca auxílio divino, mas também promove sua própria evolução espiritual. A prece é, portanto, uma jornada espiritual que transcende a simplicidade das palavras, tornando-se um meio de transformação pessoal e também coletiva, sustentando a crença de que, por meio da prece, a luz e o amor espiritual podem ser canalizados para iluminar os caminhos daqueles que buscam elevação e equilíbrio para si próprio e para seu semelhante encarnado ou desencarnado. No Evangelho segundo o Espiritismo, destaco alguns trechos específicos sobre a prece presentes nessa obra. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Orar a Deus é confessar a sua dependência, é submeter-se voluntariamente à vontade do Senhor. Sobre a prece e a humildade. A eficácia da prece não está na fórmula que se emprega, não é necessário cumprir ritos ou só decorar e repetir palavras já escritas, é preciso muita sinceridade do sentimento que vem do Espírito. É necessário estar concentrado e desejar de coração o que se pede durante a prece para ser assistido. Não adianta apenas murmurar palavras se sua mente está ligada a outro pensamento, assim não haverá conexão com o plano superior. A prece, pela forma, pode ser um ato de submissão a Deus quando nos lançamos de joelhos para praticá-la. Em pensamento é um apelo ou um pedido de auxílio. Pela ação é um meio de praticar a caridade e atrair as boas influências sobre nós mesmos ou sobre outro. A prece como instrumento de auxílio espiritual. A prece é uma invocação, um chamado e ao mesmo tempo, um ato de confiança entre nós e a espiritualidade, que nos coloca em comunicação com os bons espíritos, os espíritos superiores, que nos atendem e vêm em nosso auxílio, quando merecemos e pedimos com sinceridade e fé. Na visão espírita, a prece, destacamos sua importância como meio de comunicação com Deus e seus enviados, este instrumento de humildade, caridade e súplica na busca por auxílio espiritual. É necessário entender que os espíritos responsáveis por atender nossos chamados pertencem a uma classe superior de espíritos, que analisam e se dedicam a nos atender em cada pedido ou súplica, sempre de acordo com o merecimento de cada um. A prece pode não ser atendida principalmente se não for praticada com base no amor e na caridade. Nossas paixões e desejos baseados em materialidade não têm essa propriedade. Por exemplo, não adianta reunir 100.000 pessoas em um estádio de futebol para torcer pelo seu time, onde cada metade do público com as mãos unidas fazendo um gesto de prece e pedem para que seu time do coração vença o jogo. Isso não é prece, é um desejo totalmente materialista, não será considerada pela espiritualidade superior. Este é um ambiente totalmente humano e onde acontecem muitas brigas, animosidades entre os torcedores e até mortes. Este ambiente é sim ideal para a conexão com espíritos inferiores. Agora, se reunirmos 100.000 pessoas, com o objetivo de fazer preces por uma pessoa que está doente, todas concentradas com esse objetivo, isso sim seria um pedido poderoso. Por essa razão, não se concentre apenas em pedir, em suas preces primeiro agradeça, reconheça com humildade sua necessidade de ajuda, analise o que você está pedindo e se pergunte se você realmente merece ser atendido. Os fluidos magnéticos. Na visão espírita, acredita-se na existência de fluidos magnéticos, elementos sutis que permeiam todo o universo. Embora invisíveis para nós, esses fluidos são considerados veículos de energia vital e a forma como eles interagem pode influenciar tanto o corpo físico quanto o perispírito, nosso corpo espiritual. O magnetismo espiritual, conforme entendido pelos espíritas, pode desempenhar um papel crucial na saúde do indivíduo. Através da imposição de mãos, para aplicar esses passes magnéticos e preces, os médiuns e praticantes do espiritismo são capazes de manipular esses fluidos para promover o equilíbrio e a cura. Essa prática é frequente dentro e fora dos centros espíritas kardecistas que podem fazer esses passes com o objetivo de aliviar desconfortos físicos e também emocionais. Você já fez sua prece hoje?